Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é X. Para quem acompanhou o vídeo anterior do nosso canal, vocês viram que a Mitra Jogos, um abraço aí para o pessoal da Mitra, nos enviou 3 jogos de presente aqui para apoiar a criação de conteúdo do canal. Muito obrigado novamente a Mitra Jogos. E eu coloquei lá na nossa página do Instagram, nos sigam também no Instagram, uma enquete, como eu faço toda semana, os duelos da semana, para que vocês mesmos escolham os jogos que vocês querem ver. Dessa vez a enquete foi com 3 jogos, justamente os 3 que a Mitra nos enviou. E o jogo escolhido foi o X. X é um jogo de 1942, criado por um matemático dinamarquês chamado Piet Hein. Eu acho, não sei se a pronúncia certa é essa. Piet Hein criou esse jogo na Dinamarca. Ele virou febre na Dinamarca lá na primeira metade do século XX. Os jornais publicavam problemas de X para que as pessoas resolvessem, mais ou menos da mesma forma que existiam os problemas de xadrez. Depois caiu aí um pouco no esquecimento, mas a coletânea Enciclopédia de Jogos da Mitra trouxe ele aqui para nós, ok? E as regras do X são absurdamente simples. No entanto, é um jogo bastante complexo, bastante inteligente. Como funciona? Você tem aqui esse tabuleiro com casas hexagonais, tabuleiro em forma de losango, 11 por 11 hexágonos de comprimento por 11 de largura. Não sei nem se dá para usar essas expressões ao se referir a um losango, mas tudo bem. Certo? Então, um jogador joga com as peças brancas, outro com as pretas. Escolhe-se um jogador inicial pelo metro que você quiser. E aí, acho que a parte mais complicada da regra, por incrível que pareça, é essa parte da escolha do jogador inicial. Porque o jogador que vai jogar primeiro joga com as peças pretas. No entanto, para anular uma possível vantagem que o jogador que joga primeiro teria, existe uma regra bastante curiosa. É uma coisa que os americanos chamam de regra da torta. Que é o seguinte: o jogador inicial, né, o jogador preto, escolhe primeiro em qual casa ele quer posicionar uma pecinha sua, certo? Sempre no hexágono vazio. Depois que ele faz isso, o seu adversário escolhe se quer trocar de cores. Ou seja, o jogador que joga primeiro, coloca primeiro, escolhe onde vai colocar a peça, mas depois que ele coloca a peça, o seu adversário tem a possibilidade de trocar de cores, ou seja, dizer, beleza, essa peça preta que você colocou fica aí, mas ela agora é minha, e você quem vai jogar com o branco. Então agora é a sua vez de novo, e você vai jogar com o branco, e aí o jogo segue com os jogadores sempre se alternando. Essa regra da torta, como eles chamam, serve para anular uma possível vantagem que o jogador preto teria em jogar primeiro, certo? Então o jogador preto, o jogador que foi escolhido a princípio para ser o primeiro jogador com as peças pretas, escolhe uma casa vazia, posiciona a sua peça e em seguida o jogador adversário decide se aceita a jogada e posiciona a sua própria peça e o jogo segue, ou se troca de lado e a peça preta passa então a pertencer ao outro jogador, o jogador que não colocou, e as peças brancas é que pertencerão ao adversário. Enfim, você viu que eu disse que essa é a parte mais complicada da regra, em 3 minutos eu já expliquei ela. Mas, enfim, como é que o jogo segue? Depois dessa definição do jogador inicial, conforme essa regra que eu acabei de explicar, o jogo segue com cada jogador posicionando uma peça num espaço vazio, uma peça da sua cor num espaço vazio. E qual é o objetivo do jogo? Veja que os lados opostos do tabuleiro têm a mesma cor. Esse lado e esse outro tem uma bordazinha preta, este e este aqui tem uma bordazinha branca. Então o objetivo do jogo é conseguir conectar as duas bordas de mesma cor com uma linha ininterrupta de peças. Então o jogador branco vai tentar criar uma linha ininterrupta de peças que comece deste lado e termine deste outro,
enquanto o jogador preto vai tentar criar uma linha ininterrupta de peças que comece aqui em cima e termine aqui embaixo, certo? Quando eu digo linha ininterrupta, eu quero dizer uma sequência de hexágonos ocupados por peças da mesma cor, hexágonos vizinhos, né? Hexágonos que tenham aqui um lado em comum. Bom, basicamente é isso o jogo. Você vai tentar criar uma linha ininterrupta de peças que comece do lado branco e termine do outro lado branco, isso para o jogador branco, comece de um lado preto e termine do outro lado preto para o jogador preto. Só mais um último detalhe é que as casas das esquinas pertencem às duas cores ao mesmo tempo. Então, se o jogador branco, por exemplo, conseguir fazer uma linha que comece aqui e termine aqui, ele ganha. Se o jogador preto conseguir fazer uma linha que comece aqui também e termine aqui, ele ganha. E pronto, a partir de um jogo extremamente simples, você tem uma estratégia extremamente complexa. Uma coisa interessante sobre esse jogo é que não há empate. É simplesmente impossível de empatar o jogo. Porque, como as linhas que devem ser unidas são em lados opostos, para que o jogador preto conclua uma linha de um lado para o outro, ele necessariamente precisa interromper todas as linhas do jogador branco. E vice-versa. Para que o jogador branco conclua uma linha da esquerda para a direita, ele necessariamente precisa interromper todas as linhas na vertical, se é que dá para dizer assim, de cima para baixo. Então, hipoteticamente, se os jogadores conseguirem jogar de um jeito extremamente bem pensado, de maneira que um nunca consiga permitir que o outro conclua sua linha, aquele jogador que colocar a última peça vai ser o vencedor. E não é assim porque as regras dizem que é assim porque é uma imposição da matemática, digamos assim. É uma imposição da matemática. Se vocês tiverem uma cópia aí na sua casa, ou então podem até procurar com lápis e papel e fazer o teste, podem fazer o teste. Quando todas as casas estiverem preenchidas sem que ninguém consiga concluir uma linha, inevitavelmente o jogador que colocar a última peça vai conseguir concluir uma linha e vencer o jogo. Então essa questão de não haver um empate é apenas um dos detalhes matemáticos do jogo, mas existe muito mais. É um jogo de regras extremamente simples e de estratégia extremamente rica. Outro detalhe, por exemplo, aqui as regras do jogo eu já expliquei, né? Na verdade, como eu disse, as regras é só aquilo que eu já disse, mas aqui eu estou falando de algumas curiosidades do jogo. Por exemplo, se um jogador conseguir fazer uma linha dessa forma, como eu estou desenhando aqui para o preto, ele inevitavelmente ganhou a partida. Inevitavelmente ganhou, porque embora essas linhas ainda não estejam conectadas, como as jogadas são alternadas, basta que sempre que o jogador branco colocar uma peça de um lado aqui, o jogador preto coloca uma outra aqui. O branco coloca uma aqui para tentar interromper. Opa, baguncei. O preto coloca outra aqui. E não há nada que o branco possa fazer para interromper, para impedir essa vitória do preto. Essa é outra curiosidade do jogo. Então, mesmo que você seja um iniciante que vai começar agora, já é bom prestar atenção nessas estratégias, certo? Essas linhas de hexágonos que não são diretamente conectados, mas que são separados por apenas dois, como esses aqui que eu mostrei no exemplo, formam o que eles no jogo chamam de escada dupla, uma escada dupla. E se um jogador conseguir formar uma escada dupla, ele inevitavelmente já ganhou, certo? Então, são aí apenas dois pontos, duas curiosidades do jogo. A questão de não haver empate e essa estratégia da escada dupla. Mas as regras do jogo é apenas aquilo que eu disse. O branco vai tentar fazer uma linha contínua de peças que una a borda esquerda e a direita. O preto, uma linha contínua de peças que una a borda superior e inferior. Quem fizer isso primeiro, ganha. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo da semana, vídeo curtíssimo, de um jogo extremamente simples e extremamente complexo ao mesmo tempo. Fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, jogue X, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.